Sabe aquela sensação de ser invisível para o sistema? Vamos imaginar uma cena aqui. Pensa numa pessoa que não tem grana para pagar um cursinho bom, que ralou a vida inteira em escola pública, daquelas bem precárias, sabe? E que ainda por cima pega ônibus lotado para estudar. Aí na hora H, na prova do concurso, o governo vira e diz que essa pessoa está competindo de igual para igual com quem estudou a vida toda nos melhores colégios do país. Parece justo? Pois é, hoje a gente vai entender a fundo essa figura do concurseiro sanduíche. E o que é exatamente o concurseiro sanduíche? Bom, o nome já dá uma boa pista, né? É aquele candidato de baixa renda, muitas vezes branco ou pardo de pele mais clara, que fica ali, preso no meio. De um lado estão as políticas de cotas, super importantes. Do outro, a elite financeira, com todos os recursos que o dinheiro pode comprar. E essa pessoa fica, bem, espremida. Essa frase aqui resume a coisa toda de forma perfeita. Aquele que foi imprensado entre as cotas sociais e a elite financeira. É uma imagem forte, né? Ela já mostra o conflito central e todo o peso emocional que essa pessoa carrega, lutando, como dizem, com uma mão amarrada nas costas. Ok, mas vamos sair um pouco da parte do sentimento e olhar para os dados, para a matemática fria por trás disso tudo. Entender os números dos grandes concursos públicos ajuda a gente a ter uma noção do tamanho real desse desafio. E para isso, vamos usar como exemplo o Concurso Nacional Unificado, o famoso CNRU, que mobilizou o Brasil inteiro. Então, vamos lá, direto aos números. Se a gente somar as vagas para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, a reserva de vagas em um concurso como o CNU chega bem perto dos 35-40% do total. E olha que em alguns concursos estaduais, esse número pode bater até 50%, metade. O que sobra disso tudo é a famosa ampla concorrência. E é aqui que está o ponto central dessa análise. A palavra ampla. Ela passa uma ideia, uma impressão meio falsa de que o campo de jogo que sobrou é enorme, aberto para todo mundo por igual. Só que para o nosso concurseiro sanduíche, a realidade é bem diferente e muito mais restrita. O que acontece na prática, então? Quando você tira uma fatia tão grande de vagas para as ações afirmativas, o resto dos candidatos é empurrado para um funil bem menor. A grande questão é, quem exatamente está competindo dentro desse funil? E a diferença, o abismo entre os competidores é gritante. De um lado, a gente tem um candidato de baixa renda, que trabalha o dia todo e vai estudar à noite, já exausto. Do outro, tem o candidato de elite, que veio da melhor base educacional possível, tem acesso a coach, aos materiais mais caros e, talvez o mais importante de tudo, tem o privilégio de poder só estudar. E os dois estão disputando as mesmas poucas vagas. Isso tudo aponta para o que a fonte chama de uma distorção bem séria no sistema. O mecanismo de cotas, no geral, é pensado de forma racial, não social. Ou seja, o Estado reconhece, e com razão, a dívida histórica com as minorias raciais. O problema é que ele parece ignorar por completo a dívida social com a pobreza, quando essa pobreza não está ligada a uma questão racial específica. Mas olha, é muito importante frisar uma coisa aqui. A discussão não é para ser um ataque à ideia de inclusão. Muito pelo contrário. O argumento da fonte é que o problema está na mecânica do sistema, sabe? Em como a política foi desenhada e está funcionando na prática. É quase uma questão de ajuste, de calibração. E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer para entender bem o argumento. Criticar essa distorção é a mesma coisa que ser contra as políticas afirmativas como um todo? Muita gente confunde as duas coisas, mas a perspectiva que estamos analisando aqui é bem diferente. Então, o ponto central é exatamente este. O objetivo não é invalidar a política de inclusão. Longe disso. É, na verdade, destacar que a calibração dela, do jeito que está hoje, pode estar criando um efeito colateral que não era previsto e que é profundamente injusto para um grupo bem específico de pessoas. E as consequências disso são bem concretas, viu? Quando você concentra a disputa mais forte num número menor de vagas, a nota de corte da ampla concorrência, vai lá para cima. Isso acaba forçando o candidato pobre sem cota a ter uma performance quase sobre-humana, tipo nível NASA, para conseguir competir com quem tem todos os recursos do mundo. No fim, a pessoa vulnerável fica sem a proteção que uma política pública deveria oferecer. E tudo isso leva a gente para uma discussão ainda maior, que é um clássico aqui no Brasil, a tal da meritocracia. O que realmente significa vencer por mérito quando os pontos de partida de cada um são tão, mas tão diferentes? E a conclusão da fonte é bem forte. Para o concurseiro sanduíche, a meritocracia acaba virando um mito. Porque se a pessoa não tem a proteção da cota e também não tem o privilégio da herança, essa corrida já parece ter um resultado meio que definido antes mesmo de começar. E a gente termina com a pergunta que fica no ar.
o verdadeiro centro desse debate todo. Para corrigir essa tal falha de calibração, será que o caminho seria dar um peso maior para o critério de renda do que para o critério de cor? Isso é muito mais do que uma questão técnica, né? É uma reflexão profunda sobre qual dívida o nosso país considera mais urgente pagar para construir um sistema que seja justo de verdade.